Saudações a todos, vamos reiniciar nosso mini curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. Pois bem, nós estávamos durante a última aula, a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos construindo as relações de transformação entre os versores de base. Em outras palavras, nós escrevemos como que os versores de base acoplados ao sistema de coordenadas esféricos é escrito em termos ou em função dos versores de base acoplados ao I versor, J versor e K versor acoplados ao sistema de coordenadas cartesianas. Vamos então dar continuar o tratamento desta relação entre os versores de base. Vamos fazer neste sentido e posteriormente estaremos tratando no sentido inverso, ou seja, em outras palavras, escrevendo os versores de base I versor, J versor e K versor em função dos versores de base R versor, θ versor e φ versor. Muito bem. Então, estas três equações, estas três expressões podem ser reexpressas, por assim dizer, em termos de um outro formalismo, a saber, o formalismo matricial, o formalismo das matrizes, obedecendo objetiva e, evidentemente, as propriedades estudadas no âmbito do espaço vetorial das matrizes quadradas. Então, aqui, obedecendo de maneira geral as propriedades da álgebra de matrizes, da álgebra matricial. Então nós podemos reescrever como R versor, θ versor e φ versor, aqui uma matriz coluna com 3 linhas e uma coluna, isso é igual. Então, no âmbito, fazendo uso do formalismo da álgebra de matrizes, nós podemos escrever aqui seno de θ, cosseno de φ, seno de θ, seno de φ e cosseno de θ. Primeira linha, 3 colunas. Segunda linha, cosseno de θ, cosseno de φ, cosseno de θ, seno de φ e menos seno de θ. Terceira linha, menos seno de φ e cosseno de φ, último termo, zero. Então, por quê? Porque nós podemos escrever mais 0 K versor. Então, nós temos aqui uma matriz quadrada 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. E então, a outra matriz, fazendo a multiplicação de matrizes, nós teremos I versor, J versor e K versor. Então, nós temos aqui 3 linhas e uma coluna. Muito bem. Então, nós devemos recordar, né, da álgebra de matrizes, álgebra de matrizes, ou seja, o formalismo matricial. Nós devemos recordar sobre o fato de que, dada uma matriz A do tipo NP, ou seja, N linhas P colunas, multiplicado com uma matriz B do tipo P linhas e N colunas, então nós temos uma matriz C como resultado dessa multiplicação, uma matriz C cuja estrutura é N linhas e N colunas, de modo que aqui nós temos o número de linhas
o número de colunas da primeira matriz deve coincidir exata e precisamente do ponto de vista aritmético com o número de linhas da segunda matriz. Assim sendo, portanto, é possível definir a multiplicação de matrizes. Caso contrário, não haverá como desenvolver, calcular a multiplicação de duas matrizes. Então, quando que haverá multiplicação de matrizes? Necessariamente quando o número de colunas da primeira matriz coincidir exata e precisamente do ponto de vista algébrico e numérico com o número de linhas da primeira matriz, gerando então uma matriz cuja estrutura é n linhas e m colunas. Caso não haja essa coincidência, então não é possível definir a multiplicação de matriz. Então, dito isto, apresentada esta observação, então nós já podemos constatar que nós temos aqui a coincidência numérica exata e precisa do número de colunas da primeira matriz coincidindo numericamente com o número de linhas da segunda matriz e, portanto, permite construir como resultado da multiplicação matricial uma outra matriz aqui com 3 linhas e uma coluna. Aqui está. Muito bem. Então, precisamos testar este formalismo matricial e, evidentemente, verificar, não é, que este formalismo é útil e gera os resultados obtidos vetorialmente. Então, precisamos fazer o teste aqui para provar que realmente esse formalismo consegue representar o resultado vetorial. Muito bem, então agora, como vamos fazer? Aqui, nós vamos fazer a multiplicação de matrizes, primeira linha, primeira coluna. Então nós temos R versor, θ versor, φ versor, aqui 3 por 1, 3 linhas, uma coluna. Então nós temos primeira linha, multiplica com primeira coluna. Então nós temos I versor, seno θ, cosseno de φ, esse termo multiplicado com este termo multiplicado com esse, então mais J versor, seno θ, seno φ, e esse cosseno de θ multiplicado com K versor, então K versor, cosseno de θ. Ainda nós temos essa segunda linha com a primeira coluna, então nós temos I versor, cosseno θ, cosseno de φ, mais J versor, cosseno θ, seno φ, menos K versor, seno de θ. Esse termo com K versor. Agora, terceira linha com a primeira coluna. Então, nós temos menos seno θ, então menos I versor seno de θ, seno de φ, perdão, mais J versor cosseno de φ, mais 0 versor, 0 multiplicado por K versor. E isso gera, então, um resultado da multiplicação de duas matrizes e é importante também recordar, a partir da álgebra de matrizes, que duas matrizes são iguais quando os seus elementos são iguais numericamente nas respectivas posições. Então, aqui nós temos também uma matriz 3 por 1, ou seja, uma matriz com 3 linhas e uma única coluna, certo? E nós podemos daqui, então, escrever R versor é igual a I versor seno de θ, cosseno de φ, mais J versor seno de θ, seno de φ, mais K versor cosseno de θ. Aqui, θ versor, nós temos I versor cosseno de θ, cosseno de φ, mais J versor cosseno θ, seno φ, menos K versor seno de θ. E nós temos φ versor
menos I versor seno de φ mais J versor cosseno de φ mais 0K versor. Portanto, nós conseguimos tranquilamente aqui, assim, corretamente, a partir do formalismo matricial, encontrar e reproduzir este resultado que foi obtido a partir da análise geométrica dos versores de base. Muito bem. Continuando, agora então nós vamos escrever que R versor, θ versor, φ versor, matriz 3 por 1, 3 linhas, uma coluna, uma matriz de transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, não é? De cartesianas para esféricas, multiplicado por I versor, J versor, K versor, essa matriz, aqui uma matriz 3 por 1, e essa é uma matriz 3 por 3, uma matriz, vamos denominar aqui M 3 por 3 cartesiana para esférica, como a matriz de transformação do sistema, dos versores de base I versor, J versor e K versor para os versores de base R versor, θ versor e φ versor. Vamos verificar. Muito bem. Então essa é a matriz de transformação que faz a conversão, a transformação dos versores de base acoplados ao sistema de coordenadas cartesianas para os versores de base acoplados ao sistema de coordenadas esféricas. Então agora vamos analisar as propriedades desta matriz de transformação. Vamos analisar algumas propriedades desta matriz de transformação. Então, a primeira propriedade importante é calcular o determinante dessa matriz de transformação. Então, essa é uma matriz 3 por 3 que transfere de cartesianos, né, dos versores de base acoplados ao sistema de coordenadas cartesianas para os versores de base acoplados ao sistema de coordenadas esféricas. Vamos calcular aqui o determinante dessa matriz. E como calcular? Então vamos calcular aqui determinante de uma matriz 3 por 3. Nós já sabemos qual é a estrutura dessa matriz, é seno de θ cosseno de φ, seno θ seno de φ, cosseno θ. Aqui nós temos cosseno θ cosseno φ, cosseno θ seno φ, menos seno θ.
aqui nós temos menos seno φ, cosseno φ e zero. Então vamos calcular o determinante desta matriz 3×3. Como calcular o determinante dessa matriz 3×3? Então vamos utilizar um método já estudado durante o segundo grau e faz uso que usufrui da diagonal principal e da diagonal secundária. Então vamos escrever então o determinante dessa matriz. Vale ressaltar que oportunamente nós estaremos disponibilizando no nosso canal, sediado na plataforma do YouTube, mais uma playlist dedicada a estudar álgebra linear. E neste curso, mini curso de álgebra linear, nós estaremos falando sobre o espaço vetorial das matrizes e estudando todo o formalismo de álgebra matricial em detalhes, e apresentando as definições, os teoremas e fazendo as demonstrações, explicando em detalhes. Aqui neste curso nós estaremos tão somente e nada mais do que usufruindo das propriedades sem demonstrá-las diretamente. Muito bem, então vamos calcular. Então nós temos aqui essa linha associada, que é a diagonal principal. Então nós temos seno multiplicando todos os termos, nós temos seno θ, cosseno φ, cosseno θ, seno φ multiplicado, todos os três multiplicado por zero, então gera zero, né? Então vamos calcular aqui seno θ, cosseno de φ, multiplicado por cosseno de θ, seno de φ, multiplicado por zero, mais seno θ, seno φ, multiplicado por menos seno φ. Então vamos fazer, então seno de θ, seno de φ, multiplicado por menos seno de θ, multiplicado por menos seno de φ, mais, então nós primeiramente essa diagonal, depois essa aqui, e em seguida esta, então então aqui cosseno de θ, cosseno de φ, multiplicado por cosseno de φ, multiplicado por cosseno de θ. Muito bem, e agora na diagonal secundária nós vamos seguir com o sinal de menos. Então nós temos menos cosseno de θ, multiplicado por cosseno de θ, seno de φ, multiplicado por menos seno de φ. Também nós temos esta diagonal com este termo, multiplicando por menos cosseno de φ, menos seno de θ, e aqui estes dois multiplicado com este. Então, seno θ cosseno φ, seno θ cosseno φ, mais menos, então aqui seno θ seno φ, seno θ seno de φ, cosseno θ cosseno φ, cosseno θ cosseno φ, multiplicado por zero. Então, continuando, nós temos esse determinante, nós temos este termo é zero, este termo é seno θ menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a mais 1. Então nós temos seno de θ elevado ao expoente 2 multiplicado por seno de φ elevado ao expoente 2, muito bem, mais aqui cosseno de θ elevado ao expoente 2, cosseno de φ elevado ao expoente 2. Aqui nós temos menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a mais 1, então nós temos mais cosseno de θ elevado ao expoente 2, seno de φ elevado ao expoente 2, menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a mais 1, então nós temos mais
elevado a expoente 2, cosseno de φ elevado a expoente 2, e esse termo está multiplicado com zero, gera zero, então aqui nós estamos calculando o determinante de uma matriz 3×3 que conduz os versores de base acoplados ao sistema de coordenadas cartesiano para os versores de base acoplados ao sistema de coordenadas esférico. Muito bem, então vamos agora apagar aqui e então nós podemos escrever, né, determinante dessa matriz 3×3 igual, né, seno de θ elevado a 2 com seno de θ elevado a 2. Se pusermos em evidência aqui, nós temos seno de θ elevado a expoente 2. Se pusermos em evidência, nós temos seno de φ elevado a expoente 2 mais cosseno de φ elevado a expoente 2 mais aqui cosseno de θ elevado a expoente 2. Se pusermos em evidência, aqui nós temos cosseno de φ elevado a expoente 2 mais seno de φ elevado a expoente 2. Muito bem, então tratamos os quatro termos de acordo com a trigonometria do círculo. De acordo com a trigonometria do círculo, esse resultado é igual a 1, esse resultado é igual a 1, o que permite escrever então seno de θ elevado a expoente 2 mais cosseno de θ elevado a expoente 2, e então esse determinante dessa matriz 3×3 é necessariamente igual a 1. Nós podemos afirmar que o determinante dessa matriz 3×3 de C para E, ou seja, de versores de base acoplados ao sistema de coordenadas cartesianos transferido, não é, para versores de base acoplados ao sistema de coordenadas esféricas, isso é igual a mais 1. Essa é a primeira propriedade. Vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente durante a próxima aula. Muito obrigado.